Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos a esta liturgia diária. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, dia 8. A palavra de Deus nos convida a meditar o tema das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o discurso aonde Jesus expõe o novo espírito do reino de Deus. Em cada bem-aventurança, Jesus expressa um caminho, uma maneira de viver como cristão, um caminho para o reino de Deus. O adjetivo bem-aventurado é também sinônimo de felizes, expressão usada para expressar a piedade, a sabedoria. Feliz, bem-aventurado, sábio, piedoso, significa a mesma coisa. Em Salmo 1, versículo 1, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Em Salmo 127, felizes os que temem a Deus e andam em seus caminhos. E quer dizer também sábios, bem-aventurados, piedosos, são os homens que não vão aos conselhos dos ímpios, os homens que temem a Deus e andam em seus caminhos. Em todos os bem-aventurados, ou em todas as bem-aventuranças, o central é bem-aventurados os pobres em espírito. É nessa bem-aventurança que se articula o resto. Os pobres em espírito. Caríssimos irmãos e irmãs, o que quer dizer os pobres em espírito? De quem é o reino dos céus? A palavra pobre tem muitos sentidos e significados. Na língua hebraica, a palavra pobre é expressada através de outras palavras. A primeira palavra é anawim. Outra palavra, aniyim. Oprimidos. Dalim, os fracos, os pequenos. Ebionim, indigentes. A palavra pobre, como anawim, significa humilde. Mas o sentido se encontra também em Sofonia 2, 3. O sentido é moral. Se refere aqui aos israelitas submissas à vontade divina, os mansos de coração. O sentido de pobres em espírito se encontra também no Salmo 39, versículo 5. Feliz o homem que põe a sua esperança em Deus. O sentido de pobre em espírito aqui é de uma pessoa humilde. Humilde no sentido moral, diante de Deus. Que tem coração aberto. Que acolhe a palavra de Deus e acolhe Deus. Que coloca Deus como sua riqueza, como sua força. É o contrário de orgulhoso,
arrogante, autossuficiente, cujo coração não tem lugar para Deus. O pobre em espírito pode ser um pobre material, pode ser também um rico material. Como contrário também, o orgulhoso espírito pode ser um pobre material e pode ser também um rico material. Aqui se trata do sentido de humildade diante de Deus, no sentido moral. Em Eclesiastes, capítulo 31, versículo 8, feliz o rico que foi encontrado irrepreensível. Esse rico é também o pobre espírito. Ele é rico materialmente, ele tem mão cheia, mas coração vazio. Um rico de mão cheia, mas de coração vazio, diante de Deus, é esse aqui o pobre espírito. O reino de Deus não é dos orgulhosos, das pessoas que não têm espaço para Deus e sua majestade. Pobre espírito também é sinônimo de manso, como nós ouvimos aqui. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O manso quer dizer também pobre espírito. Pobre espírito também se refere aos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos aqui são os pobres em espírito, aquela pessoa que vive no temor de Deus, que tem Deus no coração, que deixa que a palavra de Deus guie a sua vida, e que são perseguidos, que sofrem por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, porque vive segundo o mandamento de Deus sobre os caminhos de Deus. As três primeiras bem-aventuranças se referem à mesma coisa, articulados em torno da pobreza em espírito, manso e os aflitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Aqui se refere às pessoas que promovem a justiça, que valorizam a justiça, que defendem os irmãos sem vozes, serão saciados no reino dos céus, porque Deus é plenitude de justiça. Deus é justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se refere às pessoas que têm coração misericordioso, as pessoas que se colocam no lugar dos outros, que compram a dor do outro, a fome do outro, a situação do outro, que não tem coração de pedra, que tem coração de carne. E esses também alcançarão a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos da paz. Essa bem-aventurança se refere às pessoas que têm a paz no coração, que promovem a paz, que não gosta de briga entre irmãos, que coloca a paz entre irmãos. Serão chamados filhos de Deus, porque o filho imprime o caráter ou a característica do pai. Deus é paz. Deus é o pai da paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta se refere às pessoas que têm coração puros. Pessoas que têm corações puros, que não fazem mal aos outros, que não desejam o mal aos outros, que não pensam mal dos outros,
que não têm falsidade no coração, são pessoas verdadeiras. Verão a Deus porque Deus é verdade e Deus é verdadeiro. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse se refere às pessoas, aos aflitos, às pessoas que sofrem por causa da justiça. A justiça na Bíblia é o temor de Deus. O temor de Deus se refere à justiça. As pessoas que são perseguidas porque querem viver seguindo o caminho de Deus, vivendo a palavra, sendo correto, vivendo retamente, e são perseguidos por causa do bem, porque são retos. E a essas pessoas, esses perseguidos, pertence o reino dos céus. Esse volta já é como conclusão das bem-aventuranças, que se refere também o que volta à primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça são os pobres em espírito, são também os aflitos, são os humildes de coração, aqueles que vivem segundo Deus. Cada bem-aventurança se refere aos homens que vivem segundo Deus, que seguem os caminhos de Deus, caminho da justiça, caminho da paz, caminho da misericórdia, caminho da humildade diante de Deus, caminho do temor de Deus. Essa é a proposta que Jesus vem fazer para nós. Ele nos convida, todos, a seguir este caminho, e a nossa recompensa será no céu. Bem-aventurado, bem-aventurada é você, minha irmã, meu irmão, que segue esse caminho, que promove a paz, que é misericordioso, misericordiosa com as pessoas, com os irmãos que precisam de você. Que é a pessoa que não é orgulhoso, humilde diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.